Feliz sábado a todos, que Deus abençoe todos vocês. Estamos iniciando o nosso culto divino. Hoje aqui não é a igreja do Jardim Comercial, Independência Odilá, que é o povo de Deus, é um povo único. Somos uma única família, todos amamos e louvamos o mesmo Deus. Não existe separação de ponto A, B ou C. Somos todos uma única pessoa, únicos em Cristo Jesus. Papai do céu tem protegido a gente, tem nos guardado nesses dias. Mesmo assim, a gente tem ouvido bastante pessoas queridas que estão sendo acometidas dessa praga que está abalando o planeta Terra. Nunca se ouviu falar nas nossas gerações de uma doença que todo o planeta iria parar. Se alguém falasse para nós, nós não iríamos acreditar, mas nós sabemos que o nosso Deus é maior do que tudo isso é passageiro, e Papai do céu está no controle e vai sempre nos abençoar. Papai do céu, ele ama muita gente, ele nos cuida, nos guarda. Ontem eu recebi uma imagem de uma senhora sentada numa calçada de rua, bem magrinha, passando fome. Eu imaginei se fosse um parente nosso, se fosse uma pessoa próxima de nós, mas ela é próxima de nós. Como Jesus disse, ama-te o teu próximo como a ti mesmo. A gente precisa amar o nosso próximo. Então, o nosso culto está iniciando. Vamos fazer uma oração agora juntos, vamos fechar os olhos e louvar o nosso Deus para termos agora os anúncios e depois o culto divino. Vamos fechar os olhos, irmãos. Pai eterno, todo-poderoso, louvado seja o teu nome. O Senhor criou os céus, a terra, tudo na tua palavra, Senhor Deus. Para o Senhor nada é impossível, pelo contrário, extremamente simples. Nós acreditamos no Deus único, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós iremos te honrar e te louvar hoje e sempre, Papai do céu. Papai do céu, nos leve em breve para os céus, para possamos te abraçar e te beijar, te honrar e glorificar juntos, todos de mãos dadas, Pai, pertinho do Senhor. Esse mundo é de muita dificuldade, de muita aflição. Quando estamos bem, do nosso lado tem alguém com dificuldade. Quando estamos maus, o Senhor está conosco. Pai, protege e nos guarde, Senhor. Não está fácil, Senhor Jesus, mas o Senhor é maior do que tudo isso. E obrigado por um dia ter vindo a esta terra, ter morrido na cruz e justificado os nossos pecados. Além de nos criar, o Senhor nos salvou do mal que nós próprios causamos. O Senhor esteja conosco, esteja com esse culto divino, abençoe a cada um aqui presente. Igreja de Jardim Comercial, Independência Odilá, um único povo, uma única igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja do Senhor, e que possamos levar a tua palavra, e que outros que ainda não conhecem toda a verdade possam conhecer através de nós. Que sejamos teus instrumentos, usados pelo Senhor, hoje e sempre te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Andrei, agora é contigo os anúncios. Muito bem, a internet caiu aqui para mim no momento que não era para cair, mas já voltou. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que nós possamos fazer aí os comunicados. Todos estão vendo a tela? Sim? Agora abriu. Bom, vamos lá.
No dia 31 de outubro, nós teremos aí a realização do Impacto Esperança. O Impacto Esperança aconteceria antes, mas devido à situação da pandemia, foi postergado aí para o dia 31 de outubro. Maravilhoso. E também, se você tiver condições de participar da compra dos livros, você poderá fazê-lo através da transferência direto. E também você poderá levar pessoalmente durante o horário do drive-thru. Cada igreja do distrito tem um horário Estamos sem som. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Ellen G. White, Educação, página 56. Bom dia a todos. Todos me ouvem? Ou eu estou com som... Eu que travei aqui a internet. É o Flávio que está falando aqui. Todos me ouvem? Tudo ok, Flávio. Só para eu entender aqui, a internet travou no Navanelli falando e também no Mantendo Viva a Visão, é isso? Gente, irmãos, bom dia. Estão me ouvindo? O som está perfeito, o som está perfeito. Tá, nós estávamos fazendo as comunicações, eu acho que eles estão arrumando algum problema técnico lá. Eu estou meio fora hoje, mas vamos fazer aqui as comunicações. Vocês continuam me ouvindo, né? Sim, sim. Então tá bom. Vamos terminar aí os comunicados aí que estavam sendo feitos. A Vanelli falou, pelo menos a parte que eu entendi, né? A Vanelli falou sobre o dia 31 de outubro, o novo dia para distribuição do livro do Impacto Esperança. Nós temos a oportunidade ainda, irmãos, vejam bem, isso é uma oportunidade de comprar os livros para que a gente possa fazer as doações, para fazer a doação para irmãos da igreja,
O valor que foi passado é um valor realmente só de custeio mesmo, que é 50 centavos por livro. Você pode passar esse valor no seu envelope de dízimo, você pode levar na sua igreja, você pode pedir para ser retirado, você pode fazer junto com o seu dízimo no 7Me, ou seja, tem várias formas de você fazer essa doação. Então, o livro é 50 centavos e ainda temos a oportunidade de fazer esse trabalho, de ter o livro em casa para que você possa distribuir a nossa mensagem para as pessoas. Classe Bíblica, temas avançados da APS, todas as sextas e todos os domingos, às 20 horas. A gente tem feito com o pastor Antônio, com o pastor Sérgio, tem sido uma bênção. Classe Bíblica avançada, porque é avançada mesmo, os temas, né? São nossos líderes que aí têm vasto conhecimento nos assuntos. Então, que você possa participar, é transmitido pelo Facebook e pelo YouTube da APS. Final de Semana da Família Distrital será do dia 26 a dia 28 de junho. Pastor Ivan Canhadas estará conosco, não percam, uma bênção. Lembrando, irmãos, que dia 26 é sexta-feira, nós teremos o início da programação a partir das 19h45, nós estaremos já junto aí, vamos passar o link direitinho e até ajustar a questão do horário, mas você vai saber para você estar participando conosco desse final de semana da família. Movidos pelo Espírito, o tema é o Templo do Espírito Santo. Neste próximo sábado você não pode perder o Movidos pelo Espírito. A associação está preparando uma festa batismal, mas é uma festa mesmo. Todas as regiões terão batismos, desde a primeira até a sexta região. Então, você está convidado para assistir a vigília ou a programação Movidos pelo Espírito a partir das 16 horas. Não vai ser às 17 neste sábado, no dia 27, vai ser 16 horas. Você vai ter a festa batismal e cada hora você vai ver uma igreja de cada região batizando. E pela informação que temos, a igreja do Lilá vai fazer um batismo que será por volta das 17 horas. Fique ligado, ok? Para que você possa estar presente, mesmo, né, online, nesse batismo. Depois nós passaremos mais informações. Vai ser feito assim, vai ter um link de Zoom para quem estiver na igreja, para que não haja delay, toda aquela comunicação. Então, nós acompanharemos via Facebook e via YouTube. Esteja presente, irmãos, que vai ser uma festa, essa vigília desse próximo final de semana. Teremos uma live, a missão não para, hoje às 14 horas, inclusive estamos aqui envolvidos na produção dessa live. É uma live que vai estar envolvida a Divisão Sul-Americana, vai estar o nosso pastor da UCB de jovens, Ronaldo Arco, e todos os departamentais da nossa união. É uma live pro Caleb. Então você que é Caleb, que gosta da missão Caleb, nós teremos missão Caleb no Lilá. Já tenho uma informação que teremos mais ou menos 40 jovens participando. Oremos, porque vai ser uma missão diferente, né? Com vários aspectos diferentes. A gente vai passar aí para vocês entenderem como vai ser essa missão. A nossa associação está cuidando de toda a parte técnica, como é que vai ser feito, todo o cuidado por causa da pandemia, mas o jovem vai sair para trabalhar, se Deus quiser, e é isso que Deus quer. Drive-thru, que acontecem nas igrejas, né, nos horários que vocês já sabem, aí Lilá e Jardim Comercial das 15 às 17, e o Independência das 14 às 15 horas. Leve seu alimento, roupas de inverno, o seu dízimo, sua oferta, leve na igreja, esteja lá. E se você não puder, contacte aí com seus líderes para que eles possam ver a forma que eles podem retirar. Escola Sabatina Jovem, hoje, depois do culto, o pastor Eric vai estar passando a lição, pelo que me passaram aqui, depois me corrijam, né? Mas o pastor Eric vai estar conosco a partir de 11h40, mais ou menos, 11h45, o pastor Eric vai estar passando a lição. Só um adendo, após o nosso culto, teremos um tempinho aí para a gente fazer aquela despedida, para a gente dar um tchau e tudo mais, para que a gente faça a despedida. Então, após o nosso culto, uns 5 minutos aí de despedida, para que a gente possa entrar diretamente na escola sabatina. Eu acho que é isso, eu não sei se voltou o áudio da Vanelli, também não sei se todos me escutaram, porque eu estou no dispositivo, então tive que sair um pouco da reunião. Todos me escutaram aí?
Escutamos sim, Flávio. Obrigada, viu? Tá bom? Deus abençoe, estamos juntos e vamos tocar aí que Deus está no comando, viu, irmão? Deus está no comando. Amém. Mantendo viva a visão agora, não é isso? Só um pouquinho. Não, já foi. Ele precisou inverter por conta do contratempo que tivemos com a internet. Pastor, é contigo. Não, Pastor? irmãos, só um pouquinho. Em relação ao livro missionário, não sei se o Flávio, eu estava também aqui ajustando as coisas, não sei se o Flávio falou, mas assim, esse livro missionário, ele na verdade já tinha sido feito o pedido no início do ano. E agora nós estamos só reafirmando o pedido. Detalhe, conversei na associação essa semana, nós temos apenas este final de semana para fechar o pedido. Então, se você quer pedir o livro, se você deseja participar do Impacto Esperança, você precisa fazer o pedido esse final de semana. Envie seu pedido para o Ministério Pessoal, para a tesouraria da igreja, da sua igreja. Eu só consigo fazer o pedido em cima daquilo que for feito esse final de semana, tá bom? Eu acho que ele chegou a dizer aí que esse ano o livro ele ficou mais barato. Cada Perfeito. livro, né, ficou, né? Você disse, né? 50 centavos. Isso. Então, é uma oportunidade maior ainda para a gente poder estar participando aí, tá bom? Apenas esse final de semana. Não tem como. Se na segunda-feira não tiver os nomes, além daqueles que já pediram, não tem como a gente fazer o pedido, tá bom? Só para frisar isso aí, senão vai ficar depois dando um probleminha para a gente. Ok, pastor, é isso mesmo. Tá bom? É isso aí, pode dar continuidade, o pessoal da técnica aí. Olá, tudo bem? Você já viu algum guarda? O que achou das suas roupas? Você ficou com medo? Existe alguma coisa que você guarda com muito carinho? Quando Deus criou o mundo, Ele colocou Adão e Eva para guardarem o jardim. E Deus pediu que eles cuidassem de tudo com muito carinho e respeito. Você ficaria triste se alguém não cuidasse do presente que você deu? Com certeza sim. E é por esse motivo que nós devemos cuidar dos presentes que Deus nos deu nesta terra. E nós devemos sempre lembrar que Deus fica triste quando nós não cuidamos dos presentes que Ele nos dá. Vamos juntos relembrar quais são os presentes que Deus nos deu nesta terra? O primeiro é a água. A água é algo muito importante para a nossa saúde. Usamos a água de várias formas, para beber, para lavar a louça, para tomar banho e fazermos muitas outras coisas. O segundo é o ar. Será que nós conseguiríamos viver sem o ar? Com certeza não. O ar é algo muito importante para a nossa sobrevivência e também a sobrevivência das plantas e dos animais. E é o nosso dever não poluirmos o ar que respiramos. O terceiro presente é o solo, muito importante para nós construirmos, plantarmos, caminharmos e fazermos muitas outras coisas. E é por esse motivo que nós devemos cuidar do solo. O próximo presente que Deus nos dá é a vegetação, muito importante por causa dos vegetais, frutas, verduras e também a vegetação é responsável por limpar o ar que nós respiramos. E o último presente dessa lista que Deus nos dá são os animais. Os animais são muito importantes e com certeza você tem o seu preferido. Mas lembre-se, não podemos fazer dos animais brinquedos.
Deus nos deu os animais para que nós pudéssemos cuidar com muito amor e carinho. E esses são os presentes que Deus nos dá, e Ele espera que nós cuidemos desses presentes. Sabemos que a natureza não é igual quando ela foi criada no início do mundo, mas muita beleza ainda pode ser vista. E Deus pede que nós sejamos os guardas, os mordomos, aqueles que cuidam e protegem a natureza. E lembrem-se sempre, se amamos a Deus, obedecemos às suas regras. O nosso verso está escrito no livro de João, capítulo 14, verso 15, e diz: Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos pelos presentes que o Senhor nos deu. Nós queremos ser mordomos fiéis, queremos guardar e cuidar da natureza que o Senhor nos presenteou. Em nome de Jesus, amém. Colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi quando de ti me afastei e tão longe vaguei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronto estou pra cumprir o teu querer. Dá-me força, Senhor, pra vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajude a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. A tua companhia é o que jamais quero perder. Renova minha fé e me ensine a obedecer. Dá-me força, Senhor, pra vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajude a confiar
receber os teus milagres. Eu quero confiar nas tuas mãos. Quero o poder transformador do teu perdão. Provai e vede. História de hoje: Esperança para Jesus. A crise política e econômica na Venezuela tem transformado o país num verdadeiro caos social. Seus habitantes, sem moradia, emprego e passando fome, atravessam a fronteira em direção a outros países à procura de melhores condições de vida. Grande parte dos imigrantes que chegam ao Brasil se dirigem até a cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Ali recebem um atendimento emergencial, alimentação, abrigo e documentação promovidos pela ONU, ADRA e outras organizações. Em seguida, aqueles que podem saem em busca de trabalho pelas ruas da cidade. Por todos os lados, os refugiados estão pedindo ajuda da população local. Hola, buenas tardes, amigo. Yo vengo llegando de la Venezuela para ver si el Señor me puede ayudar con algún trabajo, algo ahí para hacer. Pero yo sé limpiar montes, sé pintar casa, cualquier cosa que el Señor tenga ahí que hacer en su casa y me puede... Quer trabalhar mesmo? Quero trabalhar. Eu tenho uma panificadora, eu tô indo para lá e você vai trabalhar um dia comigo, tá bom? No, está bien, amigo, vamos, no hay problema no. Muchas gracias. Antes de indicar que trabalho deveria ser feito, João Lopes pediu a ele que contasse um pouco da sua história. Ele disse que havia deixado seu país em busca de um futuro melhor para ele e sua esposa. Formado em engenharia mecânica, Ramon trabalhava em 3 empregos, mas o que ganhava só dava para comer durante 15 dias. Após entrar legalmente no Brasil, pela cidade de Pacaraima, na divisa entre os 2 países, ele não teve outra opção senão andar a pé 212 quilômetros até Boa Vista. Durante os primeiros quilômetros de caminhada, sua mente se concentrava no enorme desconhecido à sua frente. Tentar a vida numa terra estranha, sem falar o idioma daquele país, conviver com pessoas de costumes diferentes, encontrar trabalho, moradia. Sem dinheiro e sem perspectivas, Ramon caminhava dia e noite, carregando apenas uma maleta que se arrastava pelo caminho. As estradas pareciam não ter fim, mas sua coragem e determinação eram muito maiores. Nos últimos quilômetros, uma placa indicava que aquela jornada tão desafiadora estava prestes a terminar. Chegando à capital, ele recebeu as primeiras orientações, o lugar para dormir e no início de cada noite ele participava de uma refeição preparada pela equipe do projeto Alimentando Esperança, organizado pela ADRA. João Lopes lhe mostrou o que devia fazer durante aquele único dia de trabalho. Mas ao final do dia, João, percebendo que o rapaz era um bom trabalhador, decidiu lhe dar a oportunidade de mais 5 dias de serviço. Para chegar à padaria, Ramon saía do abrigo às 4 da madrugada e andava a pé 14 quilômetros. Além de cuidar da limpeza, ele também aprendeu a fazer pão, se identificando bastante com a nova profissão. Depois de 30 dias trabalhados, João pagou pelos seus serviços e lhe deu as chaves da padaria, para que ele fosse o novo administrador. Além de acompanhá-lo nessa nova jornada, João Lopes e uma equipe da ADRA o levaram para conhecer a igreja adventista.
Ele foi bem recebido pelos irmãos, participou dos louvores, fez orações, ouviu atentamente o sermão e aceitou o apelo do pastor para conhecer mais sobre a palavra de Deus. A ADRA promove ações comunitárias em todo o mundo. Na América do Sul, ela apoia mais de 350 mil imigrantes e refugiados a cada ano, recebendo-os, hospedando-os e alimentando-os e garantindo uma melhor condição sanitária, higiene pessoal e acesso à água potável. Serviço de proteção, apoio psicológico, nutricional, saúde básica, cursos de idiomas e acesso a informações e documentos migratórios também são oferecidos pela ADRA. Para conhecer mais, acesse adraamericadosul.org. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas que Deus. Nesse momento nós vamos ter um hino, então só mais um minuto aí. Não podemos esconder que esquecemos das pessoas, só pensamos em vencer. Siga a luz da esperança, e em Cristo a semelhança, pra um dia perceber que nenhuma diferença entre nós podemos ter. Ninguém maior, nem melhor que outro alguém. Pra Deus somos iguais, como Cristo aqui viveu. Olha ao seu redor e perceberá, todos são iguais a você. Este é um bom momento de pensarmos em mudar. Temos tempo pras pessoas. siga a luz da esperança, e em Cristo a semelhança, pra um
Então, oremos. Agradeço primeiro a Fernanda do Parque que cantou, fez a mensagem para nós. E agradecemos aí também o pastor Jonas, que vai fazer a mensagem, vai dividir o pão conosco. Então, vamos orar então. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que desse a cada um de nós. Que o Senhor continue abençoando a cada lar, a cada família aqui representada, a cada filho e filha tua que está assistindo essa programação, e em especial para o Jonas, que o Senhor possa usar ele nesse exato momento. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, os momentos que seguem é o pastor Jonas, ele é capela da escola do Capão Redondo. Passo os momentos com o Senhor, que Deus diz esse momento. Ok. Bom dia a todos. Muito bom dia para você que nos acompanha. Bom dia, pastor Cleison, amigo pastor Cleison. Bom estar com vocês. Bom estar com alguns amigos que eu consigo aqui visualizar na tela. Eu já estive no Lilá, mas não estive no Comercial e nem no Independência. Mas agora eu estou em todos eles, né? No Lilá, no Comercial e no Independência. Que bom. Bom participar desse momento. Eu vejo aqui alguns amigos, vejo aqui alguns, né, que eu conheço, especialmente ali no Lilá. Nós temos aí o Flávio Melo, que inclusive já até participou, né, dando ali alguns anúncios. Muito bom rever aí o Flávio, assessor da nossa deputada Damares. A Cecília também está aqui conosco, né? Cecília, muito bom revê-la. Meu amigo Sidney, engraçado que o Sidney ele é bem meu vizinho aqui, né, Sidney? Tá aqui do lado aqui. Saudades. Oi? Saudades. Verdade. O Sidney, meu vizinho, amigo. O Carlos, o professor Carlos, que me convidou, trabalha comigo lá no Colégio Ellen White, ele que me fez esse convite, agradeço a ele também por isso. Deixa eu ver se eu conheço mais pessoas aqui. Deixa eu ver. Passando a tela, né? Há um tempo atrás a gente olhava assim para os bancos da igreja, né? Agora a gente vai passando a tela, né? Diferente, né? Pastor Eric também, meu amigo pastor Eric, que trabalha no colégio ali do Lilá e das Palmeiras. Bom também revê-lo, pastor Eric. Deixa eu ver aqui mais aqui. Eu tinha visto também a família Brunelli, as irmãs Brunelli, Isabelle Brunelli, que juntamente com sua irmã, que são alunas lá no colégio. Eu estou acompanhado, né? Só que em outro cômodo. Vê que até a linguagem, né? Ela vai mudando nesse momento virtual, nesse momento pandemia, né? Estou acompanhado, mas em outro cômodo, da minha esposa, Annelise Loreno. Manda um tchauzinho aí. Annelise, minha esposa, minha amada esposa. Que bom estar aqui. E como nós acabamos aí de ver aí a música do grupo Som e Louvor, um grupo um pouco mais antigo, né?
Eu, particularmente, gosto bastante ali das músicas e escolhi em especial essa música, Todos São Iguais a Você, porque ela tem que ver com aquilo que a gente vai falar hoje e também amanhã, né? Estaremos nesse final de semana, a pedido do professor Carlos, estaremos esse final de semana trabalhando um tema, né? Não vou nem dizer que é uma série, mas já que foi combinado falar para vocês no sábado, hoje, e amanhã domingo, então eu escolhi falar de um tema que eu dei aqui um título: Com tolerância, sem preconceito. Então esse seria aí o título desses momentos que teremos aqui hoje e amanhã. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre intolerância e preconceito, e amanhã eu quero falar a respeito da reação das pessoas em face do preconceito, ok? Então hoje, intolerância e preconceito, a gente vai ver algumas formas de intolerância, de preconceitos que foram aí praticados ao longo da história, o que a Bíblia diz a respeito, como que eu e você devemos aí nos posicionar diante disso. Eu entendo que, como pastor, eu preciso ensinar a igreja, é uma das tarefas, né? O apóstolo Paulo diz que há um grupo de pessoas que foram chamadas, e ele diz assim, pastores e mestres, né? Então, o pastor, ele precisa ser alguém que, além de pregar textos narrativos, o que é muito bom, de expor a palavra, precisamos aí também ensinar o povo aspectos relacionados à doutrina e também aquilo que vai acontecendo no mundo, né? Nós vivemos aí um momento diferenciado, um momento de pandemia, um momento em que muitas perguntas, né, sobem à minha mente, à tua mente, o que fazer, como agir. E no meio da pandemia, você sabe que os problemas antigos, eles permanecem, né? Não estamos apenas vivendo o coronavírus. Com o coronavírus, estamos vivendo aí uma série de coisas, uma série de problemas. Você ainda tem conta para pagar, imagino eu, e talvez essas contas elas estão aí em maior dificuldade, dado esse contexto. Nós temos problemas em várias outras áreas, além das finanças. A família ainda tem problemas e por conta até dessa pandemia, aumentou aí o problemas aí familiares, até questão de divórcio, enfim. Os problemas comuns da vida, eles ainda permanecem. Eles não deram tempo e estamos ainda vivendo apenas a realidade da pandemia, a realidade do coronavírus. Não. A minha vida e a tua vida, ela segue adiante. Temos aí as mesmas dificuldades, a sociedade, ela tem ainda os mesmos problemas, né? E é isso que eu gostaria de trabalhar aí nesse final de semana, né? Hoje, a questão da intolerância e do preconceito. Viralizou aí nas redes sociais, você recebeu no seu WhatsApp, os noticiários, a grande mídia também, mostrou aquele caso daquele norte-americano, afro-americano, George Floyd, que foram cenas assim brutais de um assassinato, de um homicídio terrível, de uma opressão, de uma situação muito complicada. Você acompanhou e você com certeza ficou horrorizado, assim como eu, não concordou com aquela ação policial, com aquela ação desmedida, com aquela ação desproporcional. Acredito que essas palavras caibam diante daquilo que você pudemos ali contemplar, a questão ali do George Floyd, que, de acordo com os noticiários, havia passado ali uma nota falsa no estabelecimento comercial, sofreu ali a ação ali da polícia, de uma maneira assim horrível, aonde num dado momento ele é abordado, ele no chão, com o joelho do policial em cima ali do pescoço dele, e uma frase que ficou aí muito comentada e muito falada da parte ali do George Floyd, que naquela ação policial ele dizia, não consigo respirar, e ele repetia isso, né? Não consigo respirar. Realmente uma situação muito delicada, e ele clamando, ele implorando, ele até citando ali a sua mãe e pedindo ali misericórdia durante 8 minutos e 46 segundos. O policial branco, Chauvin, manteve ali o joelho sobre o pescoço de Floyd. Uma situação, uma cena realmente muito delicada.
mas sabemos que esse não foi um caso isolado, tantos e tantos casos ocorrem, e você sabe que a questão ali do racismo, principalmente nos Estados Unidos, ela é uma questão histórica, assim como o Brasil, é claro, mas o Brasil ele ainda possui uma miscigenação, né, uma diversidade ainda maior culturalmente falando no que diz respeito à mistura de raças, né? Diferentemente dos Estados Unidos, a questão lá é ainda muito mais profunda, muito mais complicada. O racismo que nós temos aqui no Brasil, embora houve a escravidão no passado, mas é um racismo de característica mais estrutural, né? E ali uma situação muito complicada, muito difícil, que despertou e que levantou novamente essa questão aí do racismo, essa questão do preconceito racial, social, tudo aquilo que faz parte da nossa sociedade. Como eu disse, a pandemia está aí, mas os problemas da sociedade, de modo geral, ultrapassam a questão da pandemia, do coronavírus, né? Palavras que hoje temos utilizado muito, isolamento social, distanciamento social. Vivemos realmente um momento ímpar, um momento singular na história, mas eu friso que temos ainda muitos outros problemas, não apenas o coronavírus, que é um grave problema, uma grande calamidade pública, evidentemente. Eu pesquisei aqui no dicionário a respeito da palavra tolerância. Tolerância é uma palavra que vem do latim tolerare e significa suportar com paciência, permitir, sustentar. Intolerante é aquele que não se conforma, aquele que não consente, aquele que não convive com posicionamentos ou comportamentos contrários aos seus. Busquei também a palavra preconceito. Preconceito é a ação e o efeito de formar um julgamento sem razão objetiva e de forma antecipada. Trata-se, por conseguinte, de uma opinião que é dada sobre algo ou alguém sem fundamento ou análise crítica. O que acontece quando se conhece mal ou não se conhece de todo essa pessoa, essa coisa, esse grupo, enfim. É um julgamento antecipado, onde a pessoa não tem o conhecimento prévio adequado, e aí é natural que, muitas vezes, eu e você formamos preconceitos, né? Em relação a algo, alguém, algum grupo, alguma pessoa, enfim, né? Um exemplo aqui de preconceito é achar que todos os árabes são fundamentalistas, sem sequer você ter ido ao Oriente Médio. Evidentemente que nem todos agem dessa maneira, são dessa maneira, né? Então, por isso, os preconceitos formam-se a partir de opiniões que surgem antes, né, das evidências e provas. E nós temos aí diversas formas aí de intolerância, de preconceitos. Eu listei aqui algumas, né, e que dizem respeito à filiação política, sexo, gênero, crenças, valores, classe social, idade, deficiência, religião, sexualidade, identidade de gênero, raça, etnia, linguagem, língua, nacionalidade, beleza, ocupação, educação. O que não falta realmente é preconceitos, é o que não falta. Eu e você, certamente em algum momento já tivemos preconceito com algo ou alguém em relação a alguma coisa. É algo que, infelizmente, está arraigado na natureza humana, e eu e você, no nosso contexto, na nossa maneira de enxergar a vida, porque eu e você enxergamos a vida com base neste livro, com base na Bíblia Sagrada. A Bíblia é que vai nos ajudando a formar nossas opiniões sobre o mundo, sobre a realidade, sobre a sociedade, os fatos, a minha e a sua, aquilo que é dito, né, a nossa cosmovisão, a nossa visão da realidade, a nossa visão do mundo, ela é fundamentada na Bíblia. E é isso que eu quero, inclusive, trabalhar. Mas citando rapidamente alguns exemplos, né, de intolerância étnica, de preconceito, né? Temos aí a intolerância étnica racial. Lembram-se do nazismo, que foi um movimento político liderado por Hitler, um movimento político extremado, algo bastante complicado ali na Europa, na Alemanha, nasce ali com as ideias ali de Hitler, que foi um grande líder, alguém muito capaz, de uma oratória incrível, e que muitas pessoas acabaram seguindo ali as suas ideias
ele que pregava, ele que tinha uma eloquência, um poder de convencimento realmente incrível, mas que infelizmente você sabe que ele utilizou para o mal, né? Aquilo que ele tinha ali nas suas ideias. Ele passou um período na prisão, na cadeia, e esse período que ele passou ali na cadeia, e eu analisando outras pessoas, né? Pessoas que caem na cadeia, que a ideia não está muito legal, elas desenvolvem mais ainda suas ideias mais nefastas, as suas ideias piores, né, possíveis, e não foi diferente com o austríaco, né, com o líder do nazismo. E algumas ideias aqui de Hitler eram em relação ao antissemitismo, né, o preconceito em relação aos judeus era uma das suas ideias, o ódio, ele que atribuía aos judeus uma série de problemas que ocorriam ali na sociedade, ali na época, naquilo que a Alemanha enfrentava, sobretudo problemas de ordem econômica, que intensificou no período nazista. Você sabe que esse preconceito dele culminou no Holocausto, onde mais de 6 milhões de pessoas morreram. A maioria, a grande esmagadora maioria de judeus. Associado ao antissemitismo, estava a noção racista e eugenista da raça ariana. A raça ariana, a supremacia branca, a supremacia daquela raça, era uma das ideias que mobilizava as ações políticas de Adolf Hitler e que, como eu disse, convenceram boa parte ali da população. Quando nós falamos de intolerância racial, não tem como não citar Martin Luther King ali nos Estados Unidos, ele com aquele famoso discurso, eu tenho um sonho, ele que era filho de pastor batista, ele seguiu os passos do pai, se tornou ali também um pastor, e ele apresentou ali um discurso que ficou muito conhecido, ele que foi alguém que lutou contra a segregação racial ali na América. Você sabe muito bem que negros e brancos não compartilhavam de espaços públicos, principalmente ônibus. Um branco não podia se assentar nos lugares do negro e vice-versa. Uma situação realmente muito caótica ali na sociedade, ali na década. Martin Luther King, ele é de 29 e ele vai falecer em 68, né? Ali nos anos 40, 50, 60 especialmente. E ali ele discursa dizendo, eu tenho um sonho, o de que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos antigos escravos e os filhos dos antigos senhores escravos poderão se sentar juntos à mesa da fraternidade. Ele tinha esse sonho, um sonho de acabar com a segregação racial ali no seu país, nos Estados Unidos da América. E você sabe que ele sofreu bastante. Ele foi um dos pioneiros, junto com Rosa Parks também, uma das pioneiras ali daquele movimento contra a segregação racial, e ele conseguiu, inclusive, influenciar para que as leis ali daquele país, naquela época, naquele momento, fossem mudadas. E a proposta de ação de Martin Luther King não era através de uma luta armada, mas a exemplo de Gandhi, era a pacificação. Então, Martin Luther King, ele trabalhou nesse ideal e conseguiu ali influenciar muitas pessoas, mas você sabe que no mundo que é errado, aquele que luta pelo certo, aquele que luta por aquilo que é justo, aquele que luta por aquilo que é verdadeiro, acaba se dando mal. Não foi diferente com Martin Luther King, que por várias vezes foi para a cadeia, até que no ano de 1968 ele foi brutalmente assassinado. Uma situação muito difícil, muito complicada. Quando nós falamos também de intolerância racial, algo um pouco mais próximo de nós, não em termos geográficos, mas em termos de tempo, de época, era ali o movimento ali conhecido como apartheid. Foi uma política ali de segregação social, racial, ocorrida na África do Sul, seguindo mais ou menos aquilo que acontecia ali nos Estados Unidos, né? Onde brancos e negros não poderiam compartilhar os mesmos espaços ali públicos, onde não poderia, inclusive, haver casamento entre negros e brancos. Olha que situação, que preconceito, leis ali duríssimas. E você lembra que um grande
combatente disso tudo foi Nelson Mandela, ele que passou muito tempo na prisão. Em 62, ele foi preso. No ano de 64, ele foi condenado à prisão perpétua, tendo ficado preso até 1990. Ele que foi a principal referência da luta contra o regime de segregação racial na África do Sul. E aí, você sabe que no início dos anos 90, Mandela é liberto, e ali no ano de 94 ele se torna presidente da África do Sul, marcando o fim ali da segregação racial e a conciliação nacional sul-africana. Mais um exemplo de intolerância, de preconceito racial ao longo da nossa história recente, né? Infelizmente, situações assim muito complicadas. Mas a intolerância, ela vai além. A intolerância, ela ocorre de modo étnico, de modo racial, de modo social. E eu estava pesquisando essa semana, preparando aqui essa mensagem, e eu não conhecia um termo chamado aporofobia. Aporofobia é o desprezo, é a rejeição àquelas pessoas que não têm recursos, né? Em outras palavras, aqueles que são pobres. Então, uma pessoa que rejeita pobre, uma pessoa que não gosta de pobre, uma pessoa que não quer ter contato com pobre, ela recebe aí esse título, né? Aporofobia, fobia de medo, aporós, que tem aí o significado sem recursos, indigente, pobre. Então, preconceito social, preconceito relacionado a essa classe social, é algo que está baseado no poder aquisitivo, num bom padrão de vida de indivíduos, que em realidade nós vivemos uma sociedade que ela é desigual, ela é muito desigual. Você pega Morumbi, Paraisópolis, né? Ali é um bom retrato aqui na nossa cidade da desigualdade social. Então, o preconceito, aquele que não se veste no padrão da sociedade, aquele que não tem um carro de acordo com o padrão da sociedade, aquele que tem uma vida financeira, um poder aquisitivo bem limitado, infelizmente sofre também de preconceito. E esse preconceito social, infelizmente, ele acontece, inclusive, até em nossa igreja. Na verdade, não apenas esse, preconceito racial, outras e tantas formas de preconceito ocorrem em nossa igreja. Isso é um fato. Falando ainda sobre intolerância social, agora o reverso, também existe uma intolerância ali do pobre em relação ao rico. Existe uma intolerância também nesse sentido aí reverso. Nós falamos aí do preconceito daquele que tem um pouco mais de condição em relação ao pobre, que não quer se misturar com o pobre, e o contrário também é verdadeiro. E o preconceito do pobre em relação ao rico, ele foi muito fundamentado nas ideias também de Karl Marx, as ideias do marxismo que vão surgir ali no período da Revolução Industrial, no século XIX, aquelas ideias, né, onde o proletariado ele vai tomar os meios de produção da classe burguesa e vai impor ali a ditadura dos operários, a ditadura do trabalhador. E você sabe que há movimentos políticos hoje que, fundamentados nessa ideia, defendem ali os pobres contra o rico, né? Então, esse também acaba sendo aí mais um tipo aí de intolerância. E entrando um pouco mais no nosso meio, a intolerância religiosa. Quando surgiu o cristianismo, aqueles que seguiam a doutrina cristã, eles foram implacavelmente perseguidos. Foram jogados aos leões, foram para as fogueiras. Você conhece a história da tua religião cristã? Você conhece a história do cristianismo, né? E nós vivemos aí essa realidade. Podemos aí viver. O cristianismo de perseguido, na Idade Média, ele passou a ser perseguidor. Você sabe que a igreja cristã primitiva ela foi se desdobrando até se tornar a Igreja Católica Romana. E a Igreja Católica Romana, que era a maior representação ali do cristianismo, ela passou a perseguir, ela passou a mandar para a fogueira. Temos ali o exemplo do Tribunal da Santa Inquisição, várias práticas e formas de tortura para todos aqueles que não concordavam com seus dogmas, com as suas crenças, né? Então, nós temos ali
a intolerância religiosa, e muito praticada, cristãos que sofrem na mão de muçulmanos, de islâmicos, né? Pessoas que, evangélicos que acabam não tolerando católicos, católicos que não toleram cristãos evangélicos, e por aí vai. O que mais existe, infelizmente, é a intolerância. Mas vamos aqui para a Bíblia, e eu quero aqui, a princípio, apresentar a base daquilo que eu e você conhecemos por intolerância, por preconceito. Qual seria aí o texto que vai nos basear, que vai nos fundamentar? Eu peço que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Êxodo capítulo 20, versículo 13, nós temos aí o 6º mandamento da lei de Deus. E eu não quero... É claro que o áudio de vocês está desligado, mas fazendo essa pergunta na igreja, eu fico às vezes até preocupado da igreja não saber de cor qual é o 6º mandamento. É uma situação aí que ela não é muito... Ou melhor, ela pode ocorrer, né? Mas eu acredito, tenho certeza que o povo do Lilá, o povo do Comercial, o povo do Independência é um povo estudado na palavra de Deus. Eu vou falar, você vai responder aí, amém? Amém, né? Em tempos de pandemia, de culto virtual, né? Um joinha, né? Um joia, né? Um joia para você confirmar aí que está aí concordando aí, né? O amém, né? O amém aí em forma de joia, né? Então, Mateusão, Êxodo capítulo 20, versículo 13, bem curto, não matarás. O 6º mandamento, não matarás, ele envolve muitos aspectos. Não matarás não é apenas praticar o homicídio de modo literal, também envolve isso, é claro, mas o não matarás, ele é muito mais abrangente. O matarás, ele tem aqui um princípio de respeito pela vida. Aquele que não mata, aquele que não comete homicídio, seja de maneira literal, seja de uma maneira como Jesus ele vai ampliar o conceito em Mateus capítulo 5, e daqui a pouco a gente vai ler esse texto, é o respeito pela vida. Aquele que guarda esse mandamento, ele vai evitar ações de preconceito, ações de intolerância, porque algo básico desse mandamento é a questão da tolerância, a questão de não ter preconceitos, né? Mas vamos lá para Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Eu peço que você abra sua Bíblia aí nesse texto, e nós vamos aqui ver aquilo que Jesus ele fez. Jesus ele ampliou a lei. Jesus ele deu ali o sentido da lei. Se nas tábuas de pedra, nos 10 mandamentos, nós temos ali escrito não matarás, Jesus ele vai pegar, ele vai ampliar a lei de Deus, para que entendamos que a lei de Deus ela é algo que muito mais do que estar nas tábuas de pedra. A lei de Deus é algo interior. A nova aliança que diz que o Espírito ele habitaria em nós, transformaria o nosso coração, tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne, e esse Espírito que iria habitar na gente nos iria dar condições de guardar a lei de Deus, ok? Então, Mateus 5, versículo 21 e 22, diz assim, palavras de Jesus, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Na versão, ou melhor, na nova tradução da linguagem de hoje, ali você encontra palavras assim, ó. Você não vale nada e idiota. Você não vale nada e idiota. Diferente de uma música popular que diz, né, que você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Ali é muito mais pesado. Você não vale nada e idiota. Ali na nova tradução na linguagem de hoje. E analisando aqui esse texto e lendo aqui um comentário, olha o que diz aqui, ó, a respeito dessa expressão você não vale nada e idiota.
que a Bíblia aqui na nossa versão vai falar de tolo, né, ou proferir um insulto. As expressões "você não vale nada" e "idiota" usadas pela Nova Tradução na linguagem de hoje são ainda menos pesadas do que usadas na língua original do Novo Testamento. Ou seja, por mais pesada que seja essa Nova Tradução na linguagem de hoje, quando você vai no original é ainda pior. Olha o que diz aí, ainda mais pesado. Há no texto ali duas palavras, a palavra em aramaico "raka" e uma outra palavra em grego "moros". Raka e moros. Ambas expressam todo e qualquer tipo de desprezo por um ser humano. A primeira, raka, refere-se ao deboche da capacidade mental e de peculiaridades físicas. Então, essa palavra, ela traz aqui esse sentido, né, do deboche da capacidade mental e de capacidade física, como a cor, como a pele, como o peso, como a altura, como a aparência, ok? A segunda palavra, amorosa, ela aplica-se ao menosprezo pelo estilo de vida do outro e pelos seus sentimentos. Então, duas palavras que você percebe que existe algo comum aí, que é a questão ali do desprezo, a questão da rejeição pela capacidade física, pela capacidade mental, pelos sentimentos, né? E quando nós analisamos aqui esse texto de Mateus capítulo 5, você percebe que existe ali um elemento ali de progressão ali no texto. E Jesus ele está falando de uma ira egoísta, de uma ira cultivada, maligna, sem motivo. Jesus ele descreve ali uma experiência pecaminosa, que ela é constituída de vários estágios. Primeiramente, uma manifestação de ira sem motivo. Eu e você ficamos irados, né? Eu e você ficamos irados. Você sabe que se existe um lugar que a gente facilmente fica irado é no trânsito, né? Trânsito é um negócio complicado, né? Agora, saindo um pouco menos, né, de carro, a gente vai experimentando assim menos ira, né? Porque realmente não é fácil, né? Quando alguém te dá uma fechada, quando alguém faz ali uma barbeiragem, né? A gente acaba ali experimentando ali um momento ali de ira. Mas devemos aí lutar e nos controlar, né? Mas o segundo estágio aí são a explosão dessa ira em palavras. E o terceiro, quando nós já insultamos ali a pessoa, tolo, idiota, você não vale nada, e por aí vai. Então, Jesus, ele condena essas questões. Ele amplia o sentido da lei. Não matarás vai além do sentido literal. Não matarás, aquela ira abrigada, o ódio ao irmão, o preconceito, a intolerância. É algo que você devemos prestar bastante atenção. Eu gostaria de trabalhar aqui um exemplo de intolerância étnica racial. Lá em João, capítulo 4, nós temos ali a história da mulher de Samaria, a mulher samaritana. Você conhece muito bem a história, e ali você vai entender ali os aspectos relacionados à verdadeira adoração, a intenção que Cristo ele tinha ao encontrar aquela mulher. Ali no versículo 4 é dito que era-lhe necessário, o autor João ele vai escrever isso, que era-lhe necessário a Cristo, né, atravessar a província de Samaria. Ali havia uma rivalidade enorme entre judeus e samaritanos. Judeus não se davam com samaritanos, conforme está ali no versículo 9. E ali Jesus, de maneira proposital, ele vai romper ali alguns paradigmas, ele vai quebrar ali alguns preconceitos. Ele, sendo homem, vai conversar com uma mulher. Não era algo, não estava dentro da convenção social da época, um homem conversar com uma mulher em público, principalmente um líder, um rabino, não estava dentro ali da convenção social essa prática. Você vai perceber no versículo 27 do livro de João, no capítulo 4, que os discípulos vendo Jesus conversando com aquela mulher. Interessante que na Bíblia a mensagem ali é dito o seguinte, no versículo 27, naquele momento, na versão a mensagem,
os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. É verdade. Às vezes a gente não fala nossos preconceitos, mas a nossa linguagem corporal, a nossa linguagem facial, a nossa postura, muitas vezes, é de preconceito. Nós até falamos, não, eu não ajo com preconceito, eu não tenho preconceitos, não, eu sou cristão, eu vou para a igreja todo sábado e tal, mas muitas vezes a nossa atitude, o nosso comportamento mostra, muitas vezes, a nossa situação ali de preconceito. E naquele relato ali de João capítulo 4, nessa rivalidade entre judeus e samaritanos, os judeus não se misturavam ali com os samaritanos, e os samaritanos, algo que foi ainda maior nessa situação, que você sabe que Jesus ele foi para salvar aquela mulher, através daquela conversa que Cristo inicia com aquela mulher, além de transformar a vida dela, você sabe que o testemunho daquela mulher faria, na sequência do texto, está escrito, né, que muitos samaritanos viessem a crer em Jesus. Agora imagina se, e é claro, a gente fala de Jesus, né, Jesus ser preconceituoso, claro que não, evidentemente que não, mas imagina se Cristo se limitasse às convenções sociais ali da época. Mas ele foi adiante, ele rompeu ali aquelas barreiras, ele rompeu ali aqueles preconceitos. E o mais interessante de tudo é que quando Jesus ele pede água para aquela mulher, e um judeu tomar algo num recipiente samaritano, da mão dos samaritanos, ele era considerado cerimonialmente impuro. Ou seja, inclusive um preconceito religioso. E que Jesus ele rompe. Então, João capítulo 4, e a Bíblia, ela vai citar aqui várias situações. Existe um livro da Bíblia, livro do apóstolo Paulo a Filemon, a respeito da escravidão, né? Se você verificar na Bíblia, você vai ver várias situações ali em que há preconceito e a postura a qual eu e você devemos ter diante ali do preconceito. Por isso, meus amados irmãos, eu acho tão importante a gente tocar nesse tema. Saber como Jesus lidou com preconceito na época. Saber qual que deve ser a nossa posição. E eu estou falando isso porque você com certeza é questionado. Situações que ocorrem, né, que ocorreram e que hoje estão aí, né, todos esses protestos, manifestações, e a gente vai falar um pouco mais disso amanhã, com base na Bíblia Sagrada. Você é questionado. Você, jovem, você é questionado na universidade, na faculdade. Ainda que seja virtual ali com seus amigos, eles vão perguntar o que você pensa a respeito do racismo, a respeito do preconceito, qual que é a posição do cristão. As pessoas perguntam para nós, elas querem saber algo a respeito, né? E um outro preconceito que foi rompido ali, em João capítulo 4, preconceito de gênero, um homem ali conversando com uma mulher, né? Mas temos aí casos de intolerância religiosa na Bíblia. No livro de Atos, no capítulo 4, nós temos ali Pedro e João que foram presos, eles que estavam ali realizando grandes coisas, o Pentecostes havia caído, o Espírito Santo havia sido derramado, eles curaram um coxo, Pedro havia pregado um sermão, novamente estava realizando um outro discurso, João ali com ele, quando pelas autoridades ali, pelos sacerdotes, anciãos, toda aquela galera religiosa ali do povo judeu, eles acabaram solicitando ali a prisão ali de Pedro e João, que depois eles foram para o Sinédrio, e depois você acompanha, o tempo não permite, eu não quero me demorar muito, mas ali em Atos capítulo 4 você vai perceber que diante ali da situação de perseguição política, religiosa, você percebe que Pedro e João, eles disseram que eles não poderiam deixar de falar do Evangelho. Eles não poderiam deixar de falar de Jesus. Queridos, diante das autoridades, e a gente vive um momento assim ímpar, um momento assim incrível, em que provoca muitas reflexões da nossa parte, né? Em momentos de pandemia, em momentos onde recebemos ali decretos, onde recebemos ali
recomendações para que a igreja não fosse aberta e estivéssemos aqui nesse ambiente virtual, se você parar para pensar como o Estado ele pode assim controlar bastante o povo, como o Estado ele pode assim privar um tanto a nossa liberdade, ferindo inclusive artigos importantes, artigo 5º da Constituição Federal, da nossa Constituição. Você percebe o quanto eu e você, e é claro, tem a questão da pandemia, evidentemente não podemos realizar aglomerações, mas por outro lado eu e você podemos refletir esse aspecto. O quanto o Estado ele parece que tem muito poder sobre a nossa vida, o quanto ele pode privar a nossa liberdade, o quanto a nossa liberdade ela pode ser tolhida, o quanto a nossa liberdade ela pode ser ali cerceada, o quanto eu e você podemos perder ali direitos fundamentais. É uma realidade, meus queridos. E eu fico pensando que logo mais no futuro, com os eventos finais, aquilo que está relatado na profecia bíblica, o que a gente não vai viver, né? Viveremos ali uma situação onde a nossa liberdade religiosa, ela vai ser combatida, aonde eu e você poderemos, ou melhor, estaremos diante da adoração a Deus ou adoração à besta, ao poder, à união do Estado, a união do Estado com a religião, aonde eu e você sofreremos em nossa consciência. E aí, qual que vai ser a minha e a tua decisão quando a nossa liberdade religiosa ela for aí cerceada, tolhida, ela for aí limitada, né? Essa seria a palavra. E será que nós, cristãos adventistas, embora podemos aí sofrer preconceitos, intolerância, será que eu e você acabamos não agindo também com preconceito, com intolerância? Em alguns momentos aí você corremos também o risco de alvos de intolerância ou preconceito, assim como ocorreu no cristianismo no passado, a princípio, alvos de intolerância e de preconceito, também se tornaria um preconceituoso, um intolerante. A Bíblia vai falar em Romanos 2, depois você pode ali acompanhar no versículo 11, Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus não age com favoritismo. Ali no contexto, salvação para o judeu, salvação para o gentil. O gentil e o judeu, ambos culpados diante de Deus. E a salvação disponível para judeu e para gentil. Mas você sabe que o povo de Israel realizou, ou melhor, se comportou de uma maneira exclusivista. O povo de Israel, acreditando que a salvação era unicamente para eles, rejeitou por completo todo aquele que não fazia parte do povo de Israel, realizando um tipo de exclusivismo e de preconceito. E eu sinto informar, meus irmãos, mas às vezes nós, cristãos, em relação a outras religiões, agimos com exclusivismo, com preconceito, com intolerância também. E no meio cristão evangélico, né, no cristianismo, eu e você, como adventistas do sétimo dia, sabemos que temos uma mensagem profética importante, diferenciada, mas muitas vezes também agimos com exclusivismo, com preconceito em relação a outros irmãos evangélicos. Quando a salvação ela está disponível para todos nós. Temos uma mensagem profética especial para o tempo de hoje, com certeza. Mas ela não é motivo para que venhamos nos sentir superiores e melhores do que outros. E quando nós falamos sobre acepção de pessoas, eu me lembro ali do texto de Tiago, capítulo 2. Tratamos muito bem aquele que é rico e aquele que é pobre, aquele que de repente não tem uma boa condição, não tem poder aquisitivo, que anda de uma maneira muito mais simples. Muitas vezes eu e você rejeitamos. E ali Tiago ele está falando num contexto ali de igreja. Ele está falando para cristãos. Ele está falando, olha, Deus não faz acepção de pessoas, mas quando eu favoreço o rico em detrimento do pobre, o pobre que também foi escolhido por Deus para que ele fosse rico na graça de Deus, quando eu ajo dessa maneira,
eu acabo transgredindo a lei de Deus. Interessante que lá em Tiago, capítulo 2, diz assim, porque todo aquele que guarda toda a lei e tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. E geralmente pegamos esse texto para falar, olha, tá vendo? Ó, aqueles que não guardam sábado, eles se tornam culpados de todos, né? Eles guardam 9 mandamentos, mas eles não guardam sábado. Às vezes a gente age dessa maneira. E ali no contexto, o Tiago ele vai citar alguns mandamentos, sim, é verdade. Ele se refere à lei moral, à lei dos 10 mandamentos, mas o contexto maior ali está falando desse favorecimento. Quando eu e você favorecemos o rico em prejuízo do pobre, nós estamos quebrando, transgredindo a lei. E Tiago ainda vai além. Ele fala no verso 4 que nós somos juízes tomados de perversos pensamentos. Olha que coisa, né? Que coisa realmente complicada, bem difícil, né? E Jesus, quando ele vai citar ali uma parábola dos primeiros lugares, ele observando ali as pessoas disputando os melhores lugares, e ele diz assim, ó, você quando for convidado, for para uma festa, não escolha os melhores lugares. Porque se você estiver num lugar que não é tão bom assim, não tão privilegiado, e for convidado para se assentar num lugar melhor, você será honrado ali. Agora, se você estiver num bom lugar e for convidado a se retirar desse bom lugar, você vai passar ali por uma situação ali de constrangimento e de humilhação. Então, tome cuidado. E ali na parábola, Jesus ele se dirige ali ao anfitrião. E ele fala, olha, quando você der banquete, quando você chamar as pessoas para almoçar na tua casa, né, contextualizando aqui, né? Quando você chamar pessoas para almoçar na tua casa no sábado, quando você fizer uma festa, uma reunião social, chama os pobres, chama os mancos, chame os aleijados, sabe por quê? Eles não vão ter com o que te recompensar, mas você vai receber a recompensa na manhã da ressurreição. Olha que interessante. Queridos, eu falo isso primeiramente para mim, porque eu ainda reconheço que eu não cheguei nesse nível. Eu não cheguei nesse nível. Geralmente as pessoas que eu chamo são os meus amigos, meus familiares, e muitas vezes eu deixo de chamar aquela pessoa que acabou de ser batizada na igreja. Aquela pessoa de uma condição mais simples, que participou ali de uma conferência de um evangelismo, que aceitou ali Jesus, e muitas vezes eu prefiro chamar apenas aqueles que fazem parte da minha panelinha. E não chamo aqueles que acabaram de chegar na igreja, porque ou de maneira intencional ou não intencional, e eu acredito com certeza que nós, muitas vezes de maneira não intencional, nós preferimos estar com aqueles que têm status, com aqueles que têm fama, com aqueles que têm poder, porque eles podem oferecer alguma coisa para nós, nem que seja ali a possibilidade de eu postar uma bela foto ali no meu Instagram. Então é uma situação um tanto complicada, mas a palavra de Deus, ela nos coloca que você devemos ser tolerantes, não devemos agir de maneira preconceituosa. Eu e você somos convidados a olhar as pessoas com os olhos de Cristo, a olhar além daquilo que a gente vê, além do físico, além do material, mas olhar com os olhos espirituais, porque com os olhos espirituais não há nenhuma distinção. Com os olhos espirituais não há distinção de classes, não há distinção de gênero, não há distinção de raça. Nenhuma diferença fica, porque em Cristo todos nós somos unidos, todos somos um, todos somos iguais. É o que vai dizer ali Gálatas, capítulo 3, versículo 27 e 28. É claro que as diferenças, elas existem, sim, elas existem. É claro que há diferença materialmente, visualmente falando, entre um pobre e um rico, alguém que está saudável, alguém que está doente, alguém que está casado, alguém que acabou de perder ali o seu esposo, uma viúva. Há diferenças, é verdade, claro que há. Mas Jesus, ele nos convida nessa manhã para que eu e você olhemos além das diferenças, além das distinções, além da classe, de buscar tratar o rico da mesma maneira que o pobre, de tratar aquele que é saudável
da mesma maneira que não é saudável, de tratar aquele que é branco da mesma maneira daquele que é negro. Eu e você somos nessa manhã convidados a isso. E além do mais, podemos aprender, ou se não aprender, pelo menos recapitular alguma coisa do que a Bíblia fala sobre preconceito, sobre intolerância. A Bíblia vai falar muito mais, o tempo evidentemente não permite, eu também nem preparei muito mais do que isso que eu trouxe aqui para os irmãos aqui nessa manhã, mas o fato é que eu e você devemos lutar para não sermos preconceituosos. Eu e você, se somos alvos do preconceito, buscar a graça e a misericórdia do nosso Deus. Se você tem sido alvo de algum tipo de preconceito, busque a Deus. Ajude Ele, ou melhor, peça ajuda dEle, para que Ele ajude você a olhar essa pessoa preconceituosa com tolerância, para que Ele te ajude a olhar essa pessoa que tem agido com preconceito de uma maneira misericordiosa, de entender que, de repente, ele ainda não entendeu. Eu acho que é por aí, meus amados, e como diz aí o Som e Louvor, todos são iguais a você. Pelo que eu vi, nós teremos uma música. Meu desejo é que Deus te abençoe, que Deus nos livre desses preconceitos e que estejamos bem fundamentados na Bíblia para que, quando questionados, possamos apresentar o que a Bíblia diz a respeito desse tema tão importante e assim eu e você não estaremos alheios aos problemas que ocorrem na sociedade. Amém. Então, vamos todos juntos cantar Somos Todos Iguais. Pra pensar, não podemos esconder que esquecemos das pessoas, só pensamos em vencer. Siga a luz da esperança e em Cristo a semelhança. Pra um dia perceber que nenhuma diferença entre nós podemos que viveu, olha ao seu redor e perceberá, todos são iguais a você. Este é um bom momento de pensarmos em mudar. Temos tempo pras pessoas. Temos tempo pra amar.
Amém. Que você tenhamos isso sempre em mente, né? Todos nós somos iguais. Iguais pecadores e iguais candidatos ao reino de Deus. Oremos. Querido Deus, obrigado ao Pai, porque em Ti nós somos todos iguais, em Ti não há diferenças, em Ti nós somos salvos para o Teu reino. Todo aquele que crê é salvo, o judeu, o grego, a salvação está disponível para todos nós. Agradeço a Ti por isso. Peço uma bênção especial sobre o distrito do Jardim Lilá, pastor Cleison. Abençoe também cada ancião, hoje é o dia do ancião. Que todos, ó Pai, sejam grandemente abençoados. Eles que são copastores desse rebanho, o Jardim Lilá, Comercial, Independência. E que todos os membros, ó Pai, continuem firmes em teus caminhos, sejam discípulos fiéis e verdadeiros. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, foi uma alegria. Eu espero 82 pessoas amanhã no culto, viu? Muito obrigado, viu, pastor Jonas, pelo ter aceitado o convite. Que Deus possa continuar abençoando a você, seu ministério também. E amanhã nós estaremos juntos aqui, tá bom? Amém.